A situação me parece muito grave, concordo totalmente com o Luiz Felipe. Primeiro é importante dizer que o Congresso derrubar um decreto presidencial aconteceu pouquíssimas vezes, essa é a terceira vez que acontece, a última vez aconteceu em 92, então 33 anos atrás. E aquelas vezes passou, a derrubada passou, foi considerada constitucional. Agora, também concordo que é constitucional e que deva ser assim, é normal, é justo, faz parte de todas as democracias liberais, em todos os sistemas de separação de poderes, que o executivo pode legislar em via emergencial e especial via decreto, mas, obviamente, depois tem que passar pelo legislativo, porque a função legislativa, em primeira instância, é do legislativo. E neste caso, digo mais, não só, a meu ver, é constitucional e é justo, inclusive, que seja assim, que o legislativo possa derrubar o decreto, mas digo mais nesse sentido. Na verdade, concordo com o pedido do PL e do STF, no sentido que é o decreto a ser inconstitucional. E é inconstitucional por dois grandes motivos. Um, porque, como foi falado, o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, que por um lado é uma questão meramente jurídica, um tecnicismo jurídico, mas que faz com que o Estado seja blindado no que pode fazer, e nós sabemos que estava sendo aumentada a alíquota do IOF para fins claramente, explicitamente arrecadatórios, porque, vamos lembrar, este governo perdulário está quebrado, não obstante o Estado hoje tenha recorde de arrecadação histórica. Se a redação tiver, poder mandar, por exemplo, um gráfico que mandei, mostra que nunca o Estado brasileiro arrecadou tanto quanto agora. Estamos numa ascendente, numa curva de crescimento exponencial de arrecadação de impostos. Então, o Estado, então a sociedade, a economia, pagando sempre mais impostos para custear, para bancar um Leviatã, uma casta política sempre mais cara, e mesmo assim o Estado não consegue fechar as contas. Então, é claramente para fim arrecadatório. E, em segundo lugar, é inconstitucional este decreto também por quê? Porque eles podiam até aumentar a alíquota. Até aqui, ok. Mas eles, tecnicamente falando, mas eles não podiam gerar um fato novo, que é o chamado, assim, tecnicamente se fala de risco sacado, que é um tecnicismo, etc. É uma antecipação de deveres e de recebíveis, que o ministro da Economia está considerando como uma movimentação financeira e por isso cairia o IOF também em cima disso. Então, duplamente inconstitucional. Se tivesse um STF que julgasse de forma técnica, imparcial, etc., este decreto presidencial seria considerado inconstitucional. Não tenho nenhuma esperança que isso possa acontecer. Ainda há uma jogada política e uma mentira política, porque eles falam que o IOF é pago só pelos ricos nas movimentações financeiras, no exterior, para quem detém capital, etc. O que tecnicamente não é verdade. Por quê? Quando você considera o efeito a cascata do imposto do IOF, assim como todos os outros impostos, o que acontece? Isso vai aumentar o custo do crédito. E a cascata, todo mundo vai pagar a conta. Mesmo quem pega dinheiro emprestado para pagar a geladeira, prestações, etc., tal, o que for, vai, afinal das contas, pagar mais caro por culpa também do aumento do IOF. Então, não é verdade que é uma questão de justiça tributária, como o ministro está falando, etc. É só para bancar um Leviatã que não cabe nas contas. Ainda, sobre a questão obviamente, do STF. Tudo indica que sim, pode ter que tenha uma costura aí, política, mas também não sou tão otimista. Por quê? Tem dados que mostram que o STF decidiu em 89% das vezes a favor do executivo, a favor deste governo. Em 2023 e 2024, de 111 ações, o STF decidiu 98 vezes, se não erro, 89% das vezes a favor do executivo. Foi feito um estudo calculando quanto essas decisões favoreceram, em termos econômicos, o Estado, em termos de não dever desembolsar e dinheiro que foi embolsado, e aí se calcula até 1 trilhão de reais de favores feitos do STF para o Executivo. Ou seja,
já estaria 1 trilhão de vezes quebrado este executivo, não caberiam as contas. Então já fizeram vários favores. Tudo indica, obviamente, o STF também, de novo, essa vez vai decidir dessa forma, em favor do executivo. Agora, último ponto é, o Congresso, sim, é verdade que neste caso derrubou o decreto porque é inconstitucional e porque geraria um impacto econômico para a população enorme, mas também o Congresso não é este grande guardião do orçamento público, etc. No mesmo dia dessa votação, da derrubada do IOF, o Congresso aprovou, as duas câmaras aprovaram o aumento de deputados, que também terá um impacto econômico, mais ou menos alguns estudos mostram cerca de 120 milhões por ano. E também o Congresso está fazendo isso, em parte, porque está jogando com as emendas, porque o Executivo não está liberando todas as emendas prometidas para os parlamentares, e também porque, em vista de 2026 como ano eleitoral, eles sabem que pega mal aumento de impostos.